Vamos ver se a gente ouve o João. Vamos ver se a gente ouve o João. Fala, João. Qualquer coisa ele dá um tapa no vidro aqui, eu vejo o que ele quer. Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Ivan Bonilha, os auditores Jaime Lichinski e Ives Linhares, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 30ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o conselheiro Fernando Guimarães, por motivo justificado, ficando convocado o auditor Jaime Lichinski para compor o quórum de deliberação. Ausente o auditor Cláudio Canha, por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 29 da sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2013. Está homologada. Comunico que deferi o sobrestamento do processo de admissão de pessoal número 419918/11 na Diretoria de Contas Estaduais. Comunico ainda a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória número 465198/13 do município de Nova Fátima. Concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Ivens. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos em 9 processos, 5 deles por motivo da revisão do Acórdão 63808, 2 referentes a admissões estaduais pendentes ainda de admissões dos mesmos concursos e 2 em que se discute a legalidade do decreto 7774. Muito obrigado. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Jaime. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento de 12 protocolados na DICAP, sendo 10 de atos de inativação, 1 de revisão de proventos e 1 de admissão de pessoal. Era tinha que comunicar. Devidamente anotado. A palavra, doutora Célia. Gostaria de fazer a devolução de 2 protocolados que estavam em nova audiência com o Ministério Público, da pauta de Vossa Excelência. Os protocolos 207.67811 e 208.64011. Obrigada. Agradeço, devidamente anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo incluído em mesa
que é uma certidão liberatória no município de Nova Fátima. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo deferimento do pedido. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferências destacou que, no concernente às transferências voluntárias posteriores a 2012, ou seja, aquelas reguladas pelo CIT, a municipalidade não estaria em dia com suas obrigações, eis que a transferência número CIT 2907 está com o bimestre 1 de 2012 em atraso, propugnando pelo indeferimento da certidão. No entanto, submeteu o feito a esse relator para deliberação quanto à concessão ou não da liberatória, em razão da decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, que houve por bem, aspas, suspender a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Fecha aspas. No âmbito de suas atribuições, a Diretoria de Execuções explicitou que o município não se encontra apto à obtenção da certidão devido à existência de pendência constante da ausência de demonstração do cumprimento do Acórdão 3294/10. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em primeira manifestação, concluiu pelo indeferimento da certidão liberatória, em razão de pendências constatadas no que foi seguido pelo Ministério Público junto a esta Corte. Em face dos opinativos negativos das unidades técnicas desta Casa, a municipalidade encaminhou petição alegando o saneamento das pendências. Diante dos esclarecimentos prestados, determinou-se nova oitiva da DICAP, onde esta afirma que, aspas, diante da afirmação da origem e da constatação de que foram cumpridas as determinações desse Tribunal de Contas em cada um dos autos citados acima, retifica-se a manifestação anterior e opina-se pelo deferimento da certidão liberatória ao município de Nova Fátima. Por seu turno, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, divergindo da unidade técnica sob o argumento de que a mera juntada de documentação sem a devida apreciação pelas diretorias, pelo Ministério Público de Contas e pelo corpo deliberativo dessa Corte, não pode ser aceita como comprovação do cumprimento das decisões desse tribunal. Mantém seu parecer pelo indeferimento da certidão liberatória. Diante dos opinativos lançados, impõe-se a análise pontual de cada um dos referidos impeditivos. Veja-se que, no concernente ao primeiro apontamento, que a pendência registrada junto ao Sistema Integrado de Transferência CIT não tem o condão de impedir a liberatória, na medida em que, como apontado pela Diretoria de Análise e Transferências, aos instrumentos normativos que regulam o CIT, Resolução 2811 e Instrução Normativa 61/11, tiveram sua aplicação suspensa por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, entendimento já acatado por essa Corte, a exemplo do Acórdão 338/13 da Primeira Câmara. Relativamente ao processo 283.000/03, cabe à Diretoria de Controle de Atos de Pessoal a atribuição para a instrução de processos de atos de pessoal, subsidiando também aqueles detentores de decisão e pendentes de cumprimento, para aferir sua integral execução. Nesse passo, a unidade técnica entende, ainda que sumariamente, como suficiente a demonstração do cumprimento da Resolução 2621/04, a documentação juntada naqueles autos. Entendimento que, salvo o melhor juízo, comungo como relator dos presentes autos e da decisão que se quer ver cumprida. Destaca-se ainda que a DICAP reconheceu e recomendou, nesses mesmos autos, a nulidade da Resolução 2621/04, em face da inobservância do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de abertura do contraditório aos servidores diretamente afetados pelos efeitos da decisão. Tal questão ainda será submetida ao crivo do órgão ministerial para posterior deliberação plenária. De qualquer forma, a manifestação da DICAP favorável à baixa da pendência que ela mesma indicou afasta, em um primeiro momento, o impedimento pretendido pelo órgão ministerial. No que concerne ao processo
24.30.14.08, o parecer número 17.296/13 da DICAP esclarece, aspas, verifica-se que o quadro de cargos foi alterado. Não é? E ainda cita aqui, cópia da tela em anexo a este parecer. Não mais existindo servidores efetivos em número superior à quantidade de vagas. Entretanto, observa-se que ainda não foi devidamente atualizado no SINAP, fecha aspas. Ou seja, a determinação imposta por meio do acórdão 25709 pleno restou cumprida, subsistindo como única impropriedade a atualização do quadro de cargos do SINAP, objeto de opinativo da DICAP, não constituindo, até o momento, deliberação a ser cumprida. Por derradeiro, apesar de apontado como óbice a concessão da liberatória, o processo 56.42.80.09 não pode se funcionalizar como obstáculo. Eis que se trata de relatório de inspeção que ainda não foi submetido ao crivo de nenhum órgão colegiado dessa Corte. Nesse sentido, sem se adentrar no mérito acerca do cumprimento ou não da recomendação de natureza preventiva que se buscou cumprir, os referidos autos ainda se ressentem da ausência de endosso por parte dessa Corte, não se configurando obstáculo hábil ao deferimento da liberatória. Assim, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Nova Fátima, com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 24.01.83.10. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade Federal do Paraná no valor de R$ 180 mil, referentes ao exercício financeiro de 2008-10, tendo por objeto a instalação de 2 bacias experimentais para estudos hidrológicos. A Diretoria de Análise e Transferência, após a concessão de 4 contraditórios e, diante da ausência de documentos para comprovar a movimentação financeira do convênio e do erro do preenchimento do CIT por parte do tomador dos recursos, opinou pela irregularidade das contas, propugnando pela aplicação de multas, além de apontar o atraso de 11 dias na apresentação da prestação de contas protocolada sob o número 31.378.1/12, o que igualmente enseja a incidência de multa. O Ministério Público, junto a essa Corte, opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Diante dos apontamentos contidos na instrução, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público e voto para julgar irregular a prestação de contas, em razão da ausência de documentos para comprovar a movimentação financeira do convênio e de erro no preenchimento do CIT número 5170 por parte do tomador dos recursos, aplicando ao senhor Zac Akel Sobrinho no cargo de reitor. A. Multa prevista no artigo 87.1-A da Lei Complementar 103/2005, em razão do atraso de 11 dias na apresentação da prestação de contas. B. Multa prevista no artigo 87.4-G da Lei Complementar, em razão da não apresentação dos documentos para comprovar a movimentação financeira do convênio e não inclusão do saldo final de 2011 no CIT. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 10.1470/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e o município de São Miguel do Iguaçu, no valor de R$ 31.500, referente ao exercício financeiro de 2009-11, tendo por objeto o programa Liberdade Cidadã, que visa a estruturação, orientação, qualificação e fortalecimento das medidas educativas destinadas aos adolescentes e suas famílias.
A Diretoria de Análise e Transferências, após considerar que o município de São Miguel do Iguaçu, embora devidamente provocado, não acrescentou nenhum esclarecimento relativo às irregularidades atinentes à licitação, opinou pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público, junto a esta Corte, opinou pelo julgamento nos termos da instrução. A Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público são uníssonos em afirmar a irregularidade das contas em razão das seguintes lacunas atinentes ao processo de licitação 118/2010, pregão presencial número 62 de 2010. A apresentação da publicação no jornal O Paraná, em que consta o aviso de licitação, visto que na peça 2, página 33, no processo em questão, tem-se a informação de que foi vinculado à edição 10.356, de 18 de maio de 2010. No entanto, ao consultar tal edição através do site do referido jornal, o aviso de licitação não foi encontrado. A apresentação da publicação no Diário Oficial do Estado, em que consta o aviso de licitação, visto que na peça 2, página 37, observa-se a cópia de uma publicação ilegível. Explicações quanto ao número de participantes no pregão presencial, visto que, de acordo com a atividade econômica de cada empresa, houve apenas um participante apto a concorrer por cada lote oferecido, o que fere o princípio da economicidade e enseja inadequação da modalidade de licitação escolhida. Percebe-se que não é possível vislumbrar claramente a fiel observância à publicidade, na medida em que não se pode afirmar que o referido aviso foi publicado em jornal de grande circulação, eis que não aparece na edição eletrônica apontada pelo interessado, e nem no Diário Oficial do Estado, uma vez que a cópia se encontra ilegível. Assim, não se pode afirmar que restaram cumpridas as determinações constantes no artigo 21, 2 e 3 da Lei 866 e artigo 4º, 1 da Lei 10.520/02. Destarte, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto para 1. Julgar irregular a prestação de contas em função da não observância do adequado processo licitatório e contrariedade ou ofensa à norma legal. E 2. Aplicar multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar Estadual número 103/2005 ao senhor Armando Luiz Polita, no cargo de prefeito, em função da não observância do adequado processo licitatório e contrariedade ou ofensa à norma legal. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 285172/11. Trata-se de transferência voluntária recebida pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Arapongas, pelo município, obviamente, de Arapongas, no valor de R$ 121.319,75, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto execução do Programa de Controle de Endemias, dengue. A Diretoria de Análise e Transferências, após a concessão do contraditório, entendeu que a apresentação dos documentos sanaram parcialmente as impropriedades, tendo asseverado, no concernente à contratação de agentes de combate a endemias, que, aspas, considerando que a entidade rescindiu o convênio firmado em 22 de março de 2010, que a mesma tomou conhecimento do teor do relatório de inspeção número 35 de 2009, DAT, em 28 de abril de 2011, elevando-se em conta precedentes desse tribunal em decisões relativas ao mesmo tema, como o Acórdão 3.624/10 da Primeira Câmara, entendemos que a contratação de agentes de combate a endemias, agentes de saúde, durante o exercício financeiro de 2010, com recurso do convênio, enseja uma ressalva no presente processo de prestação de contas. Fecha aspas. O Ministério Público, junto a essa Corte, entendeu que resta configurada a ilegalidade dada a locação disfarçada de mão de obra e também em relação aos gastos com pessoal, à luz do limite imposto pela Lei Complementar 101/00, razão pela qual o parecer é pela desaprovação das contas com imputação de multa e devolução dos valores pagos a título de remuneração aos contratados indevidamente durante o período. Apesar do vertido pelo órgão ministerial, inclino-me a divergir dele para acompanhar a unidade técnica. Não há nos autos elementos que maculem a regularidade da aplicação dos recursos públicos no objeto do convênio.
Em verdade, a mácula se encontra no próprio convênio, que outorgou a uma entidade privada a execução de programa de combate à dengue, em desacordo ao teor da emenda constitucional 5106, que preconiza que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. No entanto, como historiado pela Diretoria de Análise de Transferências, o relatório de inspeção número 35 de 2009, DAT, anexo ao processo número 44120/09, trouxe em um dos seus achados a contratação irregular de agentes de combate a endemias, determinando a suspensão dos convênios firmados entre o município e a entidade tomadora. B. A entidade tomou conhecimento do teor do relatório de inspeção em 28 de abril de 2011. Isso está aprovado, não é, nos autos, conforme o aviso de recebimento anexado à peça número 28 do processo. E C. O termo de convênio 11 de 2009 foi rescindido em 22 de abril de 2010, com efeitos a partir de 1º de abril de 2010. Assim, o termo do convênio foi rescindido e, ao que parece, a municipalidade refreou a liberação de recursos para a celebração de tais espécies de convênio. Nesse passo, o item pode ser convertido em ressalva, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 87.5-A da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da contratação irregular ao gestor à época do município. Ademais, em questões similares a dos presentes autos, em que não se verificou dano ao erário, essa Corte houve por bem converter em ressalva o item, consoante se infere do Acórdão 3.624/10 da primeira Câmara, que teve como relator o conselheiro Artagão de Matos Leão, e também um Acórdão 1425/12 da primeira Câmara, que teve como relator o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Destarte, acompanho o opinativo da Diretoria de Análise de Transferências e Jurisprudência dessa Casa e voto pela regularidade da prestação de contas, com ressalva, em razão da contratação de agentes de combates à endemia com recursos do convênio no convênio do exercício 2010. B. Pela aplicação de multa prevista no artigo 87.4-A da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005 ao senhor Luiz Roberto Pugliese. C. Pela determinação ao município de Arapongas para que se abstenha de realizar repasse de recursos públicos por meio de convênios que tenham por objeto a execução de programas governamentais, como o Programa de Controle de Endemias, dengue, com a contratação de agentes de saúde. Eis que, a teor da emenda constitucional número 5106, os mesmos somente poderão ser contratados diretamente pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, através de processo seletivo simplificado. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Para discutir, conselheiro Ivan. Não, senhor presidente, eu fiz questão de ouvir atentamente o voto de Vossa Excelência e, como há um processo que guarda muita similaridade, se não até igualdade na moldura, que foi o de Quatiguá semana passada, e eu votei pela irregularidade, eu vou, por cautela, pedir vistas do processo. Perfeitamente, não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro Ivan. Processo número 568750/07. Trata-se de processo seletivo aberto pelo edital número 5207, efetuado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, para contratação por tempo determinado para diversos cargos.
A Diretoria de Contas Estaduais afirmou que a documentação se encontra de acordo com a Instrução Normativa 08/2006 e que as admissões efetuadas observaram os limites da Lei Complementar 101/00, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. A Diretoria Jurídica opinou pelo registro parcial das admissões, eis que enquadradas nas hipóteses da Lei Complementar 108/2005 e pela negativa de registro das demais, aplicando multa ao gestor, sendo corroborada pelo Ministério Público. Verifica-se dos autos que a questão a obstar o registro das admissões diz respeito a reiteradas contratações temporárias por meio de teste seletivo promovidas por universidades estaduais. A orientação dominante dessa Corte entende que a persistência na realização de contratações temporárias se impõe aos reitores como forma de evitar a descontinuidade da prestação do ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade. A situação que se apresenta não pode, evidentemente, estender-se indefinitivamente, razão pela qual essa Corte determinou, em expediente semelhante, Acórdão 1530/11 do Tribunal Pleno, monitoramento das medidas adotadas pelo Governo do Estado com vistas à regularização da situação dos professores com contratos temporários mantidos junto às instituições estaduais de ensino superior. Fecha aspas. E, em contato com a inspetoria responsável, a 7ª Inspetoria, foi possível obter a informação de que, efetivamente, o monitoramento determinado encontra-se sendo realizado por técnicos desse tribunal, inclusive com base nas medidas adotadas pelo governo estadual através do decreto 5.733, de 28 de agosto de 2012. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, diverjo dos opinativos técnicos e ministerial e voto pela concessão do registro dos atos e admissão que integram o presente. Ao relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo número 2389/28/10. Esse processo está com vista, não posso relatar. Esses dois próximos, o processo 207678/11 e o 2086/8640/11, me foram agora devolvidos pelo Ministério Público, então peço a retirada, solicito a retirada de pauta, para que possa estabelecer o novo contraditório. Não havendo oposição, está retirado. Processo número 164588/11. Trata-se de prestação de contas do município de Terra Rica, relativo ao exercício de 2010. A Diretoria de Contas Municipais, após a concessão do contraditório, manteve a irregularidade das contas em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, além de propor recomendações relacionadas à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA, e à existência de obras paralisadas. Prolatado o despacho na forma requerida pelo órgão ministerial, a unidade técnica procedeu aos apontamentos solicitados, mantendo seu opinativo pela irregularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público. Este é o relatório. Quanto ao voto, no que tange ao ponto colocado como fundamento para a irregularidade das contas, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 2,24%, a jurisprudência dessa Corte autoriza a sua conversão em ressalva. Destarte, divirjo da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularização das contas com ressalva, pela regularidade das contas com ressalva, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, adotando-se as recomendações sugeridas pela unidade técnica. Ressaltando aqui que 2,24%. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 167471/11. Trata os autos de prestação de contas do município de Colombo relativas ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório, opina pela regularidade das contas, mas mantendo a aplicação da multa em decorrência do atraso na entrega da prestação eletrônica do 6º bimestre de 2010,
bem como a recomendação quanto à conclusão das obras paralisadas. Prolatado o despacho na forma requerida pelo órgão ministerial, a unidade técnica procedeu aos apontamentos solicitados, mantendo seu opinativo pela regularidade das contas. Após isso, o Ministério Público, após considerar que a unidade técnica não apontou nenhum processo que cause impacto específico nas despesas de pessoal, lavrou o parecer pela regularidade plena das contas. Destarte, em vista do contido nos presentes autos, impõe-se o julgamento pela regularidade das contas, afastando a multa sugerida pela unidade técnica e pelo órgão ministerial em face do atraso na entrega de dados do SIM-AM, uma vez que a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano de 2011, o qual, obviamente, se encontra fora da presente prestação de contas anual relativa ao exercício 2010, ou seja, não houve descumprimento de qualquer agenda de obrigações no ano próprio das contas, o que desautoriza a aplicação de multa. Destarte, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com a recomendação sugerida. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 170050/11, município de Nova Olímpia. Trata os autos e prestação de contas, como disse, do município de Nova Olímpia, relativas ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da regularidade, tendo apenas consignado recomendações em face da falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA, e de divergências entre os valores do ativo e passivo compensados no balanço patrimonial. Prolatado o despacho na forma requerida pelo órgão ministerial, a unidade técnica procedeu aos apontamentos solicitados, mantendo seu opinativo pela regularidade das contas. Após isto, o Ministério Público lavrou o parecer pela regularidade plena das contas. Destarte, acompanho a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, adotando as recomendações sugeridas. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 214283/11. Trata os autos de prestação de contas do município de Paranapoema relativas ao exercício 2010. Devidamente cientificados os responsáveis, apenas o atual gestor, Juscelino Francisco da Costa, apresentou resposta, tendo em vista que o ex-gestor Hélio de Souza Ramalho deixou de se manifestar. Foi efetivada a nova cientificação por via postal, também infrutífera, além de sua citação por edital, não tendo o mesmo se manifestado. Em sua derradeira análise, a Diretoria de Contas Municipais, apesar dos esclarecimentos prestados, mantém seu opinativo pela irregularidade das contas, aplicação de multa e recomendações. O Ministério Público lavrou o parecer pela irregularidade plena das contas. Os opinativos que instrui o feito são uníssonos em afirmar a irregularidade das contas, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e da ausência de comprovação de regularidade perante o Ministério da Previdência Social. De forma pontual, a Diretoria de Contas Municipais aponta que no ano de 2010 o referido déficit ficou na ordem de 8,34%, apesar de menor do que o do ano anterior, que alcançou 12,90%. Ainda de grande monte e relevância. Ademais, a municipalidade não logrou êxito em demonstrar que se encontra em situação regular junto ao Ministério da Previdência, eis que, como afirmado pela unidade técnica, aspas, não ocorreu o encaminhamento do certificado de regularidade previdenciária e o controlador interno, em seu relatório, informa que o Poder Executivo deixou de recolher ao regime próprio de Previdência Social R$ 303.884,50, valor relativo à contribuição dos servidores à parte e parte patronal. Fecha aspas. Destarte, o não encaminhamento do certificado induz a ausência de regularidade a impactar negativamente no julgamento das contas. Acompanhando os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, voto para 1.
emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Paranapoema relativos ao exercício de 2010, em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas e da ausência de comprovação de regularidade perante o Ministério da Previdência Social. 2. Recomendar ao município de Paranapoema que a. Quando da elaboração da proposta orçamentária, busque uma adequada harmonização com os programas e ações contidas no plano plurianual. B. Adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. 3. Aplicar ao senhor Hélio de Souza Ramalho, no cargo de prefeito municipal, a multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. Deixe de aplicar a multa prevista na Lei 10.028/00, em face do resultado financeiro deficitário, por considerá-la de excessivo rigor, conforme tem decidido esta Casa. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 21.7754/11. Tratam os autos e prestação de contas do município de Cruzeiro do Sul relativo ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura do contraditório em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, a ensejar restrição das contas, além de ter consignado uma recomendação em face da falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Concedido o contraditório, a DCM, apesar das justificativas apresentadas, manteve a irregularidade das contas, opinando pela aplicação de multa prevista no artigo 87.3 e no parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar 103/2005. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público pela irregularidade das contas. Os opinativos que instruem o feito são uníssonos em afirmar a irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, pois, como aponta a Diretoria de Contas Municipais, o referido resultado negativo restou na ordem de 6,18%. Assim, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto para emitir parecer prévio pela irregularidade das contas, recomendando ao município de Cruzeiro do Sul que adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento. Por fim, aplico ao senhor Ailton Buzo de Araújo a multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 22.8012/11, eu solicito a retirada de pauta, mas já visto que não houve o contraditório em relação aos apontamentos feitos pelo Ministério Público. Não havendo oposição, está retirado. Processo número 13.7855/12, não havendo objeção por parte dos senhores, vou solicitar o adiamento desse processo. Está adiado. Processo número 15.0800/12, tratam os autos de representação de contas do município de Planaltina do Paraná, de prestação de contas do município de Planaltina do Paraná, relativas ao exercício de 2011. A Diretoria de Contas Municipais considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade, tendo apenas consignado uma recomendação em face da falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e também da lei orçamentária anual. Prolatado de espaço saneador, na forma proposta pelo Ministério Público, o órgão ministerial lavrou parecer pela regularidade plena das contas. Destaque acompanha a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com a recomendação sugerida. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço a atenção de todos. Concedo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de Câmara, o primeiro processo que tenho na pauta é o 33.23.16,
Prestação de contas de transferência voluntária, município de Balsa Nova, o valor de R$100 mil, repasse da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social para os exercícios 2010 a 2012, que tem como objeto a aquisição de material de consumo, prestação de serviços de terceiros e equipamentos. No primeiro momento, a DAT detectou a ausência de alguns documentos imprescindíveis para a regularidade da prestação, tais como termo de cumprimento de objetivos, parcial, instalação e funcionamento dos equipamentos adquiridos e o plano de aplicação com assinatura do órgão responsável. Isso tudo foi corrigido, ou juntado no decorrer do processo, que faz incidir a ressalva da súmula 8 e convergindo com a opinião da DAT mais o parecer do Ministério Público, que acompanha a instrução técnica, dando conta da complementação da documentação exigida, e voto com os pareceres pela regularidade das contas, com ressalva, haja vista a súmula que já apontei, que incide no caso, considerando que o feito não foi inicialmente encaminhado com todos os documentos exigidos pela resolução. O relatório e voto. Em discussão? Em votação? Aprovado. 6124312, município de Planalto, também uma prestação de contas de transferência voluntária de recursos, agora, neste caso, repassados pela Secretaria de Estado da Educação, o valor de R$ 212.771,38 para o exercício 2011, com objeto prestação de serviços de transporte de estudantes. A DAT também detectou a ausência de documentos imprescindíveis para a correta análise e foram juntados posteriormente, motivo pelo qual produz a ressalva, e com as conclusões finais da DAT e do Ministério Público pela regularidade das contas. Assim, considerando que a prestação de contas não apresenta nenhum vício material e foi posteriormente juntados os documentos, voto pela regularidade com ressalva das contas de transferência voluntária, exercício 2011, apresentadas pelo município de Planalto, haja vista que o processo não foi inicialmente instruído com todos os documentos. É o relatório e voto. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 10.51.39.12, município de Lindoeste. Prestação de contas e transferência voluntária, valor R$ 29.350, repasse da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, ao município já citado, para 2 exercícios, 2011 e 12, com objeto aquisição de equipamentos e veículo. Também a DAT detectou ausência de documentos, tais quais comprovante de recolhimento de saldo no valor de R$ 1.435,20 e o termo de cumprimento de objetivos. Isso foi juntado posteriormente e, na análise definitiva, a DAT, acompanhada pelo MP, opinam pela regularidade com a ressalva da juntada posterior de documentos que deveriam constar desde o início da prestação de contas. Sendo assim, voto pela regularidade com ressalva das contas sob exame. É o relatório e voto. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo 41.35.77.12, é uma prestação de contas também de transferência voluntária do valor de R$ 78 mil, recebida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da
22ª Regional de Saúde de Ivaiporã. Recebeu esses recursos da Secretaria de Estado da Saúde e do FunSaúde para o exercício financeiro de 2011, com objeto a melhoria das condições de atendimento aos usuários do SUS dos municípios consorciados. A DAT anotou que, muito embora tenha ocorrido o repasse de R$13 mil durante o exercício de 2011, enquanto ainda estava em vigor a Resolução 03/2006, as despesas só foram efetuadas no ano 2012, quando se passou a exigir a comprovação por meio do CIT, pois já estava em vigor a Resolução 28 de 2011. A unidade técnica verificou que a utilização dos recursos recebidos foi integralmente comprovada através do registro do CIT. Por esse motivo, considerando que o convênio teve vigência até 15 de junho de 2012 e o tomador não efetuou gastos em 2011, tendo aplicado os valores transferidos e utilizados os recursos recebidos em 2012, considerando ainda que o órgão concedente como tomador incluíram no CIT os registros do presente processo, a unidade técnica competente propôs o seu encerramento para que os dados sejam processados através do CIT e analisados em conformidade com a normativa atual, que é a Resolução 28. O MP corrobora essa conclusão da unidade técnica e constata a perda do objeto do processo, considerando que a prestação de contas dar-se-á sob a normativa da resolução atual e será processada através do CIT. Diante do exposto, acolho a proposição para o encerramento do processo. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 15.47.10. A prestação de contas da Câmara Municipal de Guapirama, relativo ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade dos senhores Valmir Pereira da Silva e Vanderlei Aparecido Ezequiel de Souza. Compartilharam aí a presidência, o exercício da presidência da Câmara durante o ano de 2012. Orçamento para o exercício para a Câmara foi devidamente aprovado por lei, e por ocasião da instrução da DCM, não visualizaram qualquer restrição, opinando pela regularidade. O MP foi nos termos da instrução técnica e diante da convergência de opiniões, tanto da DCM quanto do MP, acolho estas considerações e voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Guapirama, exercício 2012, de responsabilidade dos senhores Valmir Pereira da Silva e Vanderlei Aparecido Ezequiel de Souza. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 16.969613. É a prestação de contas anual da Câmara de Santo Antônio do Sudoeste, também relativo ao exercício de 2012, de responsabilidade de Antônio Rubens Dalvesco. O orçamento para esse período foi de R$ 813 mil. E, por ocasião da instrução, a DCM opinou pela regularidade, o que colheu também a adesão do MP. Sendo assim, não havendo o que possa ser apontado como restrição, meu voto é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, relativo ao exercício 2012, de responsabilidade de Antônio Rubens Dalvesco. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 17.91.44. Prestação de contas do Fundo de Urbanização de Londrina, relativo ao exercício 2012, de responsabilidade dos senhores André Oliveira de Nadai e Otávio Cesário Pereira Neto,
que compartilharam a administração durante os meses de 2012. O orçamento para o exercício foi aprovado por lei e a DCM não constatou restrição para as contas, opinando pela regularidade, e essa também foi a opinião do MP. Sendo assim, convergindo com os pareceres e opiniões, acolho e voto pela regularidade das contas do Fundo de Urbanização de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade dos senhores André Oliveira de Nadai e Otávio Cesário Pereira Neto. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 19.9313. Prestação de contas anual da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade de Calixto Abrão Miguel Ajus. Orçamento para esse período dessa agência foi de R$ 3.720.904,63, aprovado em lei municipal. A DCM, no que se refere aos assuntos ou temas definidos na Instrução Normativa 90/2013, concluiu que as contas não apresentam restrições e o julgamento possível é o da regularidade. O MP também assim define e acolhe os opinativos uniformes para votar pela regularidade das contas da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Calixto Abrão Miguel Ajus. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 19.918813. Prestação de contas anual da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Edson Antônio de Souza, na qualidade de superintendente. Na instrução, a DCM atenta à Instrução Normativa 90/2013, conclui pela regularidade das contas, bem assim também a manifestação do Ministério Público. Todavia, há uma observação que me parece deva ser feita nesse momento. Conforme se verifica do parecer exarado pelo controlador interno, peça número 6, a autarquia não teve qualquer movimentação orçamentária, financeira ou patrimonial no exercício 2012, tanto assim que aquele órgão de controle emitiu orientação, até então não atendida, para que a situação da autarquia seja alterada para inativa. De fato, nada justifica a manutenção de uma estrutura ou de uma entidade, ainda que apenas formalmente, se ela está inoperante. Diante disso, sem prejuízo à regularidade das contas, aliás, não há movimentação, entendo pertinente que esta Corte recomende ao prefeito de Londrina a inativação da autarquia em destaque, ou, alternativamente, justifique a sua manutenção frente à ausência de qualquer atividade da entidade. Diante do exposto, acolho os opinativos uniformes da DCM e MP e voto pela regularidade das contas da Autarquia Municipal de Saúde, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Edson Antônio de Souza, na qualidade de ex-superintendente, recomendando ao senhor prefeito de Londrina que considere a inativação da autarquia em destaque ou alternativamente no prazo de 30 dias, justifique o porquê da sua manutenção frente à ausência de movimentação no exercício. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 16.350312. Prestação de contas do município de Siqueira Campos,
relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Luiz Antônio Lhechoque. Orçamento para o exercício desse município teve o valor de R$ 21.437.100. Em exame preliminar, a DCM efetuou alguns apontamentos que produziram a oportunidade de contraditório que foi utilizada pela administração, pelo município, e após analisar documentos e justificativas, foram afastadas restrições referentes à não aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, retificou-se o cálculo de exame inicial, mantendo, contudo, o apontamento relativo ao déficit orçamentário. Portanto, a unidade técnica manifestou-se conclusivamente pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão do déficit financeiro apresentado. Sugeriu também a aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 3º e parágrafo 1º da Lei 10.028 de 2000, e recomendou a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o PPA. O Ministério Público seguiu o entendimento da unidade técnica. A análise das contas do prefeito do município de Siqueira Campos, relativo ao exercício de 2011, teve por base, evidentemente, o que define a Instrução Normativa 63, e que abrange lá até aspectos orçamentários, patrimoniais, financeiros, contábeis, operacionais e, enfim, até outros aspectos que englobam os atos de gestão. Conforme relatado pela DCM e acompanhado pelo MP, manifestou-se conclusivamente pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor em razão do déficit financeiro das fontes não vinculadas, sem prejuízo da expedição de recomendação, adoção de medidas visando conferir efetividade da execução do orçamento, tendo em vista o PPA. Me parece que assiste razão à unidade técnica. De início, recordo que a jurisprudência desta Casa tem se posicionado pela ressalva de casos cujo déficit financeiro seja inferior a 5%. No entanto, tal interpretação deve ser tomada com temperamento, considerando-se os resultados dos exercícios anteriores. E, no caso em exame, o município provocou déficit de execução na fonte livre no transcorrer do exercício orçamentário no valor de R$ 441.951,37, correspondente a 3,54% da referida fonte. Ocorre que, no exercício anterior, de 2010, já havia sido verificado um déficit de mais de R$ 462 mil, que produziu o percentual de 4,92% da fonte livre. Deste modo, ainda que o déficit 3,54% do caso presente se enquadre no percentual de até 5%, excepcionalmente ressalvado pela jurisprudência desta Corte, o fato de se tratar de conduta já constatada no exercício anterior impõe recomendação de irregularidade. Quanto à multa do artigo 5º, 3º e parágrafo 1º da Lei 10.028, sugerida pela DCM, deixo de aplicá-la em conformidade com precedentes desta Corte. E cito o acórdão de parecer prévio 132 do ano passado, em que foi relator o conselheiro Nestor Batista, ou ainda o acórdão número 96 do ano passado, e o 132, que eu acabei de falar, também do conselheiro Nestor Batista.
Contudo, tenho que o gestor municipal deve sujeitar-se à multa constante do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 113, ante a ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Do exposto, com fundamento no artigo 16.3b da Lei Complementar número 113, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício 2011, de responsabilidade do prefeito do município de Siqueira Campos, senhor Luiz Antônio Liechoque, com aplicação ao gestor da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Orgânica, sem prejuízo à recomendação de adoção de medidas visando conferir efetividade plena à execução orçamentária. O relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 188042/12, uma prestação de contas do município de Rio Branco do Ivaí, relativo ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Rui Manuel Lopes Louro. É um orçamento de R$ 8.995.917. O exame preliminar, a DCM manifestou-se pela irregularidade, com aplicação de multa administrativa e recomendação, em razão de diversas ocorrências. Só no aspecto orçamentário, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. A recomendação, diante da falta de efetividade no cumprimento dos programas do PPA e da lei orçamentária, no aspecto patrimonial, não foi encaminhado o balanço patrimonial emitido pela contabilidade, com a respectiva publicação, ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 65 de 2011 desta Corte. Também, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, que seria uma restrição. E também não foi encaminhado o relatório do controle interno, ou não foram cumpridos os requisitos da Instrução Normativa número 65 de 2011. E, em relação à previdência dos servidores, houve a não comprovação, ou não houve a comprovação, da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. E, bem assim, falta de aporte para o regime próprio de Previdência Social. Foi oferecido o contraditório e o município de Rio Branco do Ivaí não se manifestou em relação a esta lista de evidências de irregularidades. Deste modo, a unidade técnica, em análise conclusiva, manteve o opinativo anterior, pela omissão de parecer prévio de irregularidade das contas, com aplicação cumulativa de 5 multas do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar, e de uma multa prevista no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º da 10.028, em relação a cada uma das irregularidades no exame inicial. Além disso, recomendou a adoção de medidas visando conferir efetividade ao orçamento. O MP seguiu o entendimento da unidade técnica. A peça foi juntada aos autos e que trata de um relatório de inspeção realizado no município de Rio Branco do Ivaí, abrangendo o período de janeiro a junho de 2011. Análise técnica das contas, observou todos os pormenores da Instrução Normativa 63, conforme relatado, embora devidamente intimado para exercer a defesa, o contraditório, o interessado deixou de apresentar justificativas e documentos para afastar as restrições e as evidências colhidas relativas ao déficit orçamentário, ausência de balanço patrimonial, falta de aplicação de recursos mínimos no Fundeb para o magistério, ausência de relatório do controle interno, não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência e falta de aporte das verbas desse Ministério.
Ainda em relação aos aspectos orçamentários, verifica-se da análise do quadro abaixo que o município vem apresentando sucessivos déficits nos últimos exercícios, sendo possível aferir que o déficit apresentado no exercício 2011, no montante de pouco mais de 455 mil reais, corresponde a 9,01% da fonte livre. Foi o menor registrado durante a atual gestão. Os índices aferidos em 2009 e 2010 foram, respectivamente, 13,33 e 14,44. Convém anotar também que as contas do município relativas ao exercício 2010 já obtiveram parecer prévio pela irregularidade. Por outro lado, as contas do exercício 2009 ainda não foram julgadas, sendo possível, porém, verificar que a instrução técnica apontou várias restrições. Quanto à multa do artigo 5º 3, parágrafo 1º da 10.028, em razão do déficit, sugerida pela DCM, desde de aplicá-la em conformidade com precedentes desta Corte. Quais são? O 132 de 2012. Contudo, tenho que o gestor municipal deve sujeitar-se à multa do 87.3, parágrafo 4º, da Lei Complementar ante ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, observa-se que as irregularidades apontadas nesse processo são distintas daquelas relacionadas no relatório de inspeção, parcialmente acolhido pelo Acórdão 597/3 da segunda Câmara, não havendo, portanto, duplicidade de sanções a serem aplicadas. Assim, tendo em vista que as restrições apontadas evidenciam o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320, a 11.494 e a 9.171, e a Instrução Normativa 65, com fundamento no artigo 16.3b da Lei Complementar, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício 2012, de responsabilidade do prefeito do município de Rio Branco do Ivaí, senhor Rui Manuel Lopes Louro, em razão das restrições apontadas na instrução e confirmadas pelo parecer do MP. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 14, 37, 19 e 13, prestação de contas do município de Jaguapitã, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Trapp. O orçamento previsto para esta cidade foi de R$ 32.114.701,29. DC não identifica qualquer restrição e opina pela regularidade das contas. O MP acata esse opinativo e manifesta por emissão de parecer prévio pela regularidade também. Inexistindo qualquer informação que possa desfazer essa opinião da unidade técnica e o parecer do MP, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Jaguapitã, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Trapp, nos termos da Lei Complementar 113. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Era o que tinha, presidente, para hoje. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao auditor, ao conselheiro substituto, doutor Jaime Lichinsky, para o relato de sua pauta. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu inicio com o protocolado 131.28709, contas do Executivo do município de São João do Caiuá, exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Cláudio Pauca. A instrução e o parecer ministerial são pela regularidade das contas e essa é a proposta de voto do relator. Está em discussão. Em votação, aprovado. 152.31410, contas do Legislativo do município de Ramilândia, exercício de 2009,
responsabilidade do senhor Orlando de Oliveira, em que a Diretoria de Contas opina pela irregularidade das contas em face da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, no que é acompanhada pelo Ministério Público. Senhor presidente, com as devidas vênias à DCM e ao Ministério Público, eu vou divergir lembrando aqui primeiro as razões do interessado, que diz que as aberturas de créditos adicionais se deram com autorização legal, que não foram feitas por decisão da mesa, mas que foram submetidos ao plenário, mas principalmente pelo contido nos artigos 37 e 17 da Lei Orgânica Municipal, que combinados permitem ao Legislativo a abertura de créditos por resolução. A DCM não aceitou essa justificativa, lembrando que as leis que tratam de orçamento devem ser de iniciativa do Executivo, mas concordou que pela lei orgânica do município poderia ser por resolução, desde que por analogia se limitassem essas alterações a 5%, conforme foi aprovado pelo Executivo. Então, eu entendo que não é possível aplicar esse critério, embora razoável, retroativamente, depois de passados anos já do exercício, e também eu verifico que trata-se de crédito adicional suplementar com recursos de anulação de dotação da própria Câmara, situação essa que em outras ocasiões, eu cito aqui vários protocolados, a própria DCM se manifestou pela regularidade, pelo saneamento do problema. Então, senhor presidente, considerando também os antecedentes, considerando que não houve qualquer prejuízo ao erário, ao funcionamento da Câmara, eu proponho a regularidade com ressalva das contas e com determinação para que seja incluída um limite, estabelecido na lei orçamentária subsequente, um limite máximo razoável para a abertura de créditos adicionais relativas ao Poder Legislativo. O que ocorreu aqui que a lei só previu o limite para o Poder Executivo e não para o Legislativo. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Por último, senhor presidente, o 378046 é uma prestação de contas de convênio firmado pelo município de Guairaçá com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social no valor de R$ 29.350 para apoiar a estrutura do Conselho Tutelar do município. A DAT e o Ministério Público se manifestam pela legalidade das contas e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho ainda o 66228210 que se encontra adiado e eu solicito que assim permaneça até a próxima sessão. Era o que constava. Obrigado. Sendo adiado na forma regimental, eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens Linhares, para o relato dos processos sobre sua atribuição, passando Vossa Excelência a integrar o quórum de votação. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o ato de inativação 28.23.4104, originário do município de Tamboara,
É a aposentadoria no cargo de operário do servidor Jonas Afonso dos Santos. Nesse processo, senhor presidente, resumidamente foram suscitadas duas questões. Uma polêmica quanto à gravidade da doença, que teria cometido o servidor para efeito de proporcionalidade ou não dos seus proventos, e a contribuição que, à época, até 2005, era de apenas 6%. Todas essas questões, no decorrer da instrução, foram devidamente justificadas. Houve a complementação do laudo médico, que atestou tratar-se de doença comum, motivo pelo qual foram mantidos os proventos proporcionais ao tempo de serviço, e com relação à cobrança de apenas 6% da contribuição previdenciária, foi esclarecido que a partir de 2005 essa alíquota foi reajustada para 11%, obedecendo então à Constituição e à Lei Federal 9.783. As manifestações são uniformes pelo registro do ato. Esse também é o meu voto. Apenas a diretoria de análise de atos de pessoal, de controle de atos de pessoal, sugere o encaminhamento de peças ao Ministério Público Estadual em razão da cobrança de 6%, entende que não era aceitável, a cobrança de 6% do ano de 99 até 2005. Eu vou divergir dessa sugestão, senhor presidente, porque eu entendo que, como eu relatei, essa questão foi resolvida em 2005, na verdade era uma lei de 83 que tinha essa previsão de 6%, o advento dessa norma que exige a mesma contribuição dos servidores federais se deu com a entrada em vigor da emenda 20, em 1998, e, na verdade, havia uma série de questões pendentes. O próprio prefeito, na sua defesa, indicou a DIN 2010, em que, ainda que não fosse objeto de impugnação específico o valor da alíquota de 11%, vários dispositivos dessa lei federal que eu mencionei, a 9.783, de 99, estavam sendo questionados. Então, considerando essas circunstâncias, o tempo decorrido e o fato de ter sido saneada essa irregularidade, eu deixo de acolher a sugestão da diretoria do envio de cópias ao Ministério Público Estadual. Então, o voto é apenas singelamente pela concessão de registro ao ato. Está em discussão. Em votação, aprovado. Os processos da Foz Previdência, senhor presidente, o 462, 69411, 713, 611, 11 e ainda o 768, 960, 12, eu vou solicitar o adiamento pelo seguinte, porque se trata, na verdade, de uma matéria de alta complexidade, inclusive a doutora Célia se envolveu pessoalmente na pesquisa com relação a esse assunto, que é o momento de aplicação da proporcionalidade nas aposentadorias proporcionais, se antes ou depois da comparação com a última remuneração, e eu entendo que seria prudente nós termos o quórum completo para deliberação. Então, eu solicitaria, senhor presidente, nesses 3 processos, o adiamento. Está adiado. Processo seguinte é o 311, 48712, também um ato de inativação. E aqui, senhor presidente, a situação também é singela. Na verdade, os pareceres é a aposentadoria de uma professora e foi considerado para efeito de carreira, a aposentadoria está sendo concedida com base no artigo 6º da emenda 41 e foi considerado para efeito de cômputo dos 10 anos de carreira necessário para a aposentadoria um período de seletista. Então, as instruções da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal e o parecer do Ministério Público apontam essa irregularidade. Realmente não seria possível o cômputo do período seletista para efeito de tempo de carreira. Isso, então, implicaria no descumprimento do artigo 6º, inciso 4º da emenda 41. E eu acompanho, portanto, as manifestações pela negativa de registro. E ainda eu acrescento que o próprio Paraná Previdência reconheceu essa falha, intimou a servidora até para que se manifestasse e não houve nenhuma manifestação por parte dela. Então, o voto, senhor presidente, é pela negativa de registro, com determinação à origem, para que comprove a revogação da resolução 4321, a cessação do pagamento de proventos e ainda o retorno da servidora ao quadro de servidores ativos, sem prejuízo de lhe permitir optar, em sendo possível, por se aposentar por outra regra legal. É o voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação.
Aprovado. Processo seguinte é o 40.492.13, uma aposentadoria do Paraná Previdência, do senhor José Ronaldo Secom. Por brevidade, senhor presidente, a única irregularidade aqui foi a ausência do valor dos proventos no ato de inativação. Essa questão já foi superada por essa Câmara e, inclusive, em virtude das providências tomadas pela Secretaria de Estado de Administração e Previdência, eu deixo de acolher a proposta de aplicação de multa. Então, é pela regularidade, pelo registro do ato, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, o 316.290.13, eu também solicito que permaneça adiado para que seja discutido quando houver o quórum completo, senhor presidente. Permanece adiado. O próximo é o 475.136.08. Trata-se de uma pensão concedida à senhora Célia Prado Paraná, em decorrência da morte do seu esposo Nilo Príncipe Paraná, membro inativo do Ministério Público do Estado do Paraná. Essa pensão foi concedida em 2008, no valor de R$ 17.893,94. O Ministério Público insurgiu-se contra o fato de que a concessão da aposentadoria para o servidor falecido, quando houve a mudança do padrão remuneratório para a regra de subsídio em parcela única, não teria observado o teto fixado pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição, que, no caso de um procurador de justiça, seria o equivalente a 90,25% dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa constatação do Ministério Público, foram abertos sucessivos contraditórios para o Ministério Público do Estado e o Paraná Previdência. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina por um novo contraditório e o Ministério Público de Contas, entretanto, reitera uma manifestação inicial pela negativa de registro, inclusive sugerindo a abertura de tomada de contas extraordinária com ressarcimento de valores pagos indevidamente e aplicação de multa. Na verdade, senhor presidente, o que ocorreu aqui foi a incorporação, quando dessa conversão de remuneração para subsídios, houve a incorporação de uma parcela denominada gratificação de aulas MP, equivalente a 10% dos subsídios, no valor nominal de R$ 2.211,12. Conforme bem apontado pelo Ministério Público, ainda que se reconhecesse o direito adquirido a essa parcela em face da impossibilidade de redução da remuneração, esse valor deveria ser absorvido na medida em que as atualizações dos subsídios fossem concedidas. E isso não ocorreu. A Procuradoria de Justiça não enfrentou, no meu entender, essa questão especificamente, insistiu na tese do direito adquirido e da irretodibilidade de vencimentos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que esses acréscimos, esses valores acima, pagos a conta de irredutibilidade de salários, acima do teto constitucional, devem ser absorvidos pelos reajustes que venham a ser dados nos anos subsequentes. E isso não ocorreu. Então, a conversão do padrão remuneratório para os subsídios ocorreu em outubro de 2005, o falecimento do procurador ocorreu em 2008. Nesses 3 anos, deveria ter sido absorvida essa parcela da gratificação paga além do teto constitucional. Então, por esses motivos, eu entendo que o caso realmente é de negativa de registro, pelos fundamentos apresentados, apenas eu deixo de acolher a proposta de abertura de contas extraordinária. Eu entendo que é uma matéria complexa, uma matéria evidente que não houve má-fé, os tribunais eventualmente até divergem a respeito desse tratamento. Eu sugiro, entretanto, como diante da defesa apresentada pelo Ministério Público, parece que esse é um comportamento bastante habitual com relação a essas verbas que extrapolam o teto constitucional,
a minha sugestão seria de remessa de cópia dessa decisão à Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização desse órgão, para que avalie, dentro das suas atividades, se essa situação realmente vem se repetindo e se merece um tratamento específico. Então, o voto, resumindo, senhor presidente, seria pela negativa de registro do ato, por ter sido considerada na fixação dos proventos parcela de gratificação aulas MP, paga ao servidor falecido em ofensa ao teto remuneratório do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e ainda pelo encaminhamento de cópia dessa decisão à Inspetoria de Controle Externo desta Corte, responsável pela fiscalização do Ministério Público Estadual, a fim de que, no âmbito de suas atividades, verifique se persistem na folha de pagamento de seus membros situações que configurem as irregularidades ora apontadas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processos agora de admissão de pessoal, 40.390.11. É uma admissão do município de São Miguel do Iguaçu, de um candidato para o cargo de agente de saúde. A questão aqui também não é complexa, houve, na verdade, suscitado na instrução a questão de impossibilidade de acumulação de cargos, mas verificou-se que o outro cargo ocupado pelo servidor, o senhor Anderson Garcia, ele estava acobertado por uma liminar e depois até perdeu o objeto diante da exoneração desse servidor daquele outro cargo. Acabou, então, ficando apenas nesse cargo do município de São Miguel do Iguaçu. Então, as manifestações do Ministério Público e da Diretoria Jurídica são uniformes pelo registro do ato, apenas uma sugestão do Ministério Público, e essa eu acolho, de encaminhamento de peça ao Ministério Público Estadual, haja vista que consta dos autos uma declaração do servidor de não acúmulo de cargos, quando, na verdade, isso não era verdade. Então, me parece que houve aí uma questão de falsidade desse documento que pode merecer um estudo mais aprofundado do Ministério Público. Então, o voto é pelo registro do ato, com o encaminhamento ao Ministério Público Estadual nos termos mencionados. Em discussão. Em votação. Aprovado. E a seguir, senhor presidente, o processo 72.453.11 do Serviço Social Autônomo Paranacidade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem ao nobre conselheiro Ivan. Eu já vou antecipar o pedido de vistas do processo. Não havendo oposição, vista concedida ao conselheiro Ivan. Processo seguinte, 55679611, é uma admissão de pessoal da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para 3 auxiliares operacionais para a área de agropecuária. Aqui eu vou resumir, senhor presidente, que essa matéria já foi debatida, a diretoria jurídica é pela negativa de registro, o Ministério Público, entretanto, é pelo registro, e eu acompanho o Ministério Público, até enaltecendo o trabalho da Procuradoria, que inclusive indica que não se trata propriamente de professores ou de profissionais da área da saúde, mas de auxiliares operacionais para a área da agropecuária, onde não seria exigida aquela indicação específica de substituição da vaga, como ocorre para os professores e para os profissionais da saúde. Então, por brevidade, senhor presidente, tendo em conta que essa matéria já foi algumas vezes enfrentada, o meu voto é pela legalidade e registro das admissões, acompanhando o Ministério Público de Contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte também é uma admissão de pessoal de Ponta Grossa, 60802811, é uma admissão de cargo de médico da família. Após o contraditório, a diretoria jurídica e o Ministério Público opinaram pela regularidade, pela legalidade da admissão, entretanto, apenas sugerem uma determinação para que em futuros concursos realizados pelo município de Ponta Grossa, o prazo recursal seja mais dilatado, não apenas de 2 dias, e que não seja exigida a presença física do recorrente, haja vista que todo esse procedimento de inscrição tem se dado pela internet. Então, apenas é pelo registro, com essa determinação em relação aos futuros certames que o município de Ponta Grossa vier a organizar.
Está em discussão. Em votação. Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são da Universidade Estadual de Maringá, é o 786-14412, 233-05510 e 416-42710. São casos de contratação de professores universitários e o outro é de um técnico de saúde, em que os pareceres da diretoria jurídica e do Ministério Público são pela negativa de registro, mas, meu entendimento, acompanhando a jurisprudência desta Corte e até um caso relatado por Vossa Excelência mesmo na sessão de hoje, é pelo registro, pelos fundamentos que já foram amplamente debatidos nesta Câmara. Então, é pelo registro desses três processos, senhor presidente. Estão em discussão? Em votação? Estão aprovados. O processo seguinte, 271.398.06, também é uma admissão de pessoal, em que foram contratados 13 docentes para departamentos diversos da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. Aqui a divergência foi com relação à possibilidade de recontratação de servidores, na verdade de duas servidoras, antes do decorrido 24 meses após o encerramento do primeiro contrato. É bom lembrar que outras, fora essas duas servidoras, essas duas contratadas, os outros 11 docentes já tiveram as suas admissões reconhecidas como legítimas por essa Corte, ficaram pendentes essas duas, e no decorrer da instrução ficou demonstrado que elas também estavam amparadas por uma circular da Secretaria de Estado da Administração de Previdência, que à época recomendava que não fosse observado esse inciso 2º do artigo 14 da Lei Complementar 108/2005, que seria o obstáculo a essa recontratação antes de decorrer desses 24 meses, e na sequência esse dispositivo foi revogado. Não existe hoje mais essa vedação. Houve também a interposição de um mandado de segurança pelas servidoras, que acabou sendo extinto, mas no meu entender, eu acompanho o Ministério Público, isso não impede o registro das admissões, tendo em conta que a irregularidade que antes havia foi superada tanto pela existência da própria orientação da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, como pela posterior revogação desse inciso. Então, o voto, senhor presidente, é pelo registro das admissões. Em discussão? Em votação? Aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Deixou livre a palavra. Convoco para o dia 27 de agosto de 2013, terça-feira, a 31ª sessão ordinária desta primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.